Olá, aqui é André do canal KJN. Antes de começar a apresentação do livro de hoje, convido vocês a se inscreverem no meu canal. É gratuito, não paga nada, tá? No YouTube, @KJN. No TikTok, André JN Educação. No Instagram, André JN Historiador. Esse canal ele tem o objetivo de apresentar livros, fomentar o conhecimento, tá? Falar sobre educação, filosofia, sociologia e também um pouco de política, né? E gostaria que vocês também, lá, quando acessam meu canal, comentassem os vídeos, né? E as perguntas sobre história, filosofia, né? O que vocês estão achando dos livros que eu estou indicando, tá? Falando isso, né? Vamos adentrar agora no livro de hoje. O livro que eu trago para vocês hoje é um livro escrito por Sérgio Buarque de Holanda. O título do livro é Visão do Paraíso. Visão do Paraíso. Nesse livro, ele faz uma análise, analisa os mitos e o imaginário do paraíso terrestre que influenciaram as narrativas europeias sobre o Novo Mundo. Ou seja, lá no Novo Mundo, né, lá no mundo, na Europa, havia uma visão de que havia terras, né, que fosse uma visão de um paraíso, ou seja, o Éden, né, onde nessa terra, né, poderia se encontrar várias riquezas naturais, né? Então essa visão foi uma visão construída pelos europeus, tá? Pelos europeus. E durante todo o processo de colonização, de descoberta e colonização, né, especialmente no Brasil, houve uma busca constante por esse território, né, conhecido como paraíso. Né? E aí, Sérgio Buarque de Holanda, né, ele vai contrapor o imaginário espanhol ao pragmatismo português, ou seja, ele vai distinguir aí uma questão da outra, tá? Explorando como a crença em um Éden americano serviu de pano de fundo para a formação histórica da América. Ou seja, porque havia para os europeus, né, uma visão que aqui existia o Éden, que aqui era o Éden, né? E esse Éden trazia, né, um imaginário muito forte para os europeus em relação às nossas terras, né? Uma terra exótica, né, de pessoas exóticas, no caso, né, as comunidades primitivas, né, as comunidades primitivas, né, as comunidades, como posso dizer, nativas, né, porque primitivo já a gente não utiliza mais esse termo, mas as comunidades nativas desse território tinha uma vida muito diferente dos europeus, né? Então, essa visão de que havia um Éden, né, ao sul e ao norte do continente, né, do continente europeu, né, fez com que esse povo viesse para cá e aqui começasse a colonizar esse território, tá? E aí, Sérgio Buarque de Holanda, né, ele vai trazer nos seus livros, né, mitos endêmicos, né? O livro investiga a presença das representações do Jardim do Éden e de um mundo ideal na cultura europeia da época, influenciando a visão sobre as terras recém-descobertas, né? Que aqui, né, os europeus, quando descobriram, né, invadiram o território, os povos nativos foram vistos como exóticos, as árvores, os pássaros. Tanto é que esse pessoal, né, os europeus, levaram indígenas
para a Europa, aves para ser expostas lá, ser mostradas lá, né? Mostradas lá para os europeus, fazendo com que essas pessoas, os europeus tivessem uma visão exótica dessas pessoas e dos animais, né, que aqui existiam. Alice diz também, ele vai fazer uma comparação entre a colonização espanhola e portuguesa, que vocês sabem que a América ela foi colonizada pelos portugueses e europeus. Os portugueses ficaram com a maior parte do território brasileiro, né? E a outra parte, onde é hoje a América Latina, do México para baixo, ficaram os espanhóis, tá? Os espanhóis. Holanda analisa as diferentes abordagens dos colonizadores, notando o uso de elementos fantásticos e místicos pelos espanhóis, em comparação com o pragmatismo português, né? Então, havia essa divergência entre os europeus, entre os espanhóis e portugueses, de como colonizar o território, né? Qual a visão que cada um tinha desse território, tá? Então, o livro Raízes, a Visão do Paraíso, que é isso aqui, o livro é isso aqui, tá? Visão do Paraíso, né? E aí ele vai trazer a formação também desse continente, de como esse continente foi formado, né? Vai analisar, ao conectar as ideias endêmicas com o processo de colonização. O livro demonstra o papel dessas crenças na formação histórica do Novo Mundo. Ou seja, o Novo Mundo foi formado com a visão eurocêntrica, tá? Eurocêntrica, tá? Raízes na Europa. A tese de Holanda também se aprofunda na história europeia, especialmente no Renascimento e na Contra-Reforma, e em textos religiosos e medievais, para compreender o contexto das navegações e descobertas. Né? Por quê? Qual foi o principal ponto, um dos principais pontos para que a gente chama da expansão marítima, né? Na historiografia destacam-se 3 pontos principais. Primeiro, né, evangelização, ou seja, trazer novos fiéis para a Igreja Católica. Lembre-se que a Espanha e Portugal, era um dos países, né, os 2 países daquele período colonial mais católico da Europa, porque já tinha a reforma protestante e vários países europeus já tinham se tornado protestantes. Mas Portugal e Espanha continuaram católicas, né? Então, o que eles fizeram? Saíram em busca de novos fiéis para a Igreja Católica. Outro fator, busca de metais preciosos, riquezas, né? Riquezas. E outro, conquistar novos territórios. Então, esses fatores, né, riqueza, expansão cristã, foram a base para a colonização aqui da América Latina, tá? O marco da historiografia brasileira. Isso por quê? Porque na visão do paraíso é considerado um ensaio erudito e um marco na história da historiografia brasileira, representando a corrente da história das mentalidades, tá? Isso por quê? Porque a história, né, ela tem várias correntes, né? Várias correntes. E uma delas é a história da mentalidade. E aqui, Holanda, né, ele vai trazer, né, essa mentalidade dos europeus em relação ao Éden com o novo mundo, né? O novo mundo. Essa mentalidade que fazia com que o novo mundo fosse romantizado na visão europeia e também cristocentrado, né? Ou seja, uma visão onde a cristandade estava muito presente na formação do povo que aqui estiveram, mas também aqueles que posteriormente
se tornaram cristãs, como os indígenas, né, a comunidade nativas que aqui viviam, né, muitos deles foram catequizados e se tornaram novos cristãos, e também os povos, né, africanos que aos poucos foram trazidos para essa América para ser escravizados. Então é uma visão, né, eurocêntrica muito forte, né, na formação da mentalidade, né, dos nativos e dos povos que aqui chegaram, né. Os nativos já tinham a sua crença, mas para os europeus essa crença, essa visão da crença dos nativos era errada. Era preciso catequizá-los para mostrar o verdadeiro Deus, ou seja, o verdadeiro cristão na visão europeia. Então, por isso que a América Latina como um todo, esse é um dos motivos, a América Latina como um todo, é um dos continentes, né, o continente mais católico do mundo, porque a nossa formação, ela teve uma base muito forte do catolicismo, que ajudou na exploração e na catequização dos que aqui habitavam, né? Então, aqui é uma visão crítica, né, não desmerecendo o papel da igreja como um todo, tá? O papel da igreja nesse processo, mas uma visão crítica, né? Quando a gente fala de igreja, a gente está falando da história da igreja. Então, muitas coisas que a igreja fez, né, fez em nome, né, muitas pessoas fizeram em nome da igreja, foram erradas. Né? Então, nesse processo se constrói essa visão do paraíso. Né? A visão do paraíso é um livro que vai nos ajudar a compreender essa formação histórica do Brasil, através das mentalidades que foram constituídas a partir de uma visão europeia que aqui se formou e aqui foram se formando, né? É uma crítica que a gente faz nesse processo de formação do Brasil, ok? Então, meus caros, o livro, para quem gosta de ler, né, e busca conhecer um pouco, eu indico esse livro aqui, Visão do Paraíso, para você compreender um pouco do processo do descobrimento ou invasão do Brasil e da América Latina, mas também, né, o processo de colonização. É um livro que eu indico a vocês, né? E antes de terminar esse vídeo, gostaria que vocês comentassem lá o que vocês acharam do livro, né? Vocês já leram o livro? Já leu esse livro, Visão do Paraíso? O que vocês acharam desse livro? Será que realmente o Brasil foi descoberto ou invadido? São perguntas que vocês podem ajudar, né, a fomentar o conhecimento, ok? Façam lá, respondam lá. O Brasil foi descoberto ou invadido? E qual a sua visão em relação ao papel da igreja nesse processo de descoberta e colonização da América Latina? Um forte abraço e até a próxima.